tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E notícia boa, Oscar não tem nenhuma lesão confirmada, apenas um edema na coxa e não vai desfalcar o São Paulo por muito tempo, hein? Excelente notícia. E tricolor precisa de vender alguns jogadores até agosto para garantir a superávit aí desse ano, beleza? E também precisa de vender para trazer novos jogadores. Vou falar para vocês aí os nomes dos jogadores que estão na mira do São Paulo para ser vendido. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Já deixa seu like também, se inscreva aí no canal, hein? Vamos lá, vamos pro vídeo. Falar do nosso glorioso, do nosso colossal Mirassol, que venceu o São Paulo 2-0 no Morumbi. Toca o hino do Mirassol, Chico Bento. Eu coloco aí os gols do Mirassol no Morumbi. O jogo foi no sábado à noite, né? Olha aí, ó. Primeiro uma lambança do tricolor, né? Uma falha ali do Ferrarese. Jogando contra... Olha só, ali ó, um bololô ali, então o Ferrarese acabou fazendo esse gol contra. E aí tivemos a lei que mais funciona neste país, como eu sempre falo, que é a lei do ex. Guinaldo foi lá, bateu pênalti, como sempre, no mesmo canto. Foi lá, fez o gol, meteu dancinha, ó lá, sentou no trono, colocaram a coroa na cabeça dele. E o curioso é que ele foi a lei do ex, mas ó lá, ele beijou a bandeira do São Paulo ali, mostrando respeito ao tricolor paulista. O São Paulo 2-0 no Morumbi e o Reinaldo, sabe aquela coisa de mod assopra? Primeiro provocou, depois reconheceu que jogou por lá. E amarelo e branco, raça e futebol. No duelo paulista dos times que mais empatam no Campeonato Brasileiro, o Mirassol precisou de menos de um minuto para quase tirar a igualdade do placar. Lucas Ramon só não contava com Alan Franco salvando o São Paulo. O jogo perdeu ritmo e nível no primeiro tempo. Só aos 30 minutos, Reinaldo assustou. A resposta e primeira boa chegada do São Paulo veio aos 32 com Pablo Maia, que voltava a ser titular após lesão no tornozelo. Mas a grande chance mesmo do tricolor veio aos 34, com o Luciano de cabeça, após jogada de Oscar e Enzo Dias. O goleiro Walter evitou o gol. Logo no começo do segundo tempo, o Mirassol abriu o placar. Edson Carioca deixou Alan Franco na saudade. Lucas Ramon bateu pro gol. Gabriel disputou o rebote do goleiro Rafael e a bola acabou na rede. Na súmula, a arbitragem anotou o gol contra de Ferrarese. O São Paulo tentou empate com André Silva. E teve uma chance inacreditável com o Rodriguinho. Mais uma perdida. O ataque do São Paulo, aliás, tem sido o problema. Só 8 gols em 10 jogos. Um dos piores times no quesito do brasileiro. É difícil porque a gente tenta fazer o melhor. Infelizmente não tá saindo os gols, mas a temporada é larga ainda, tem muitos jogos e se Deus quiser a gente vai melhorar isso. E quando a noite parecia encaminhar a vitória pelo placar mínimo do Mirassol, este gol foi a testemunha de mais uma história de um cara que tem tantas por aqui. Chico Kim foi esperto e roubou. Sofreu pênalti de Enzo Dias para ser o arquiteto final de um momento diferente. Construção do destino que colocaria do outro lado o Reinaldo. Mais de 300 jogos com a camisa do São Paulo, um especialista nos pênaltis. Agora, o gol do Mirassol garantiu o resultado. E também rendeu comemoração polêmica. Teve dança com a bandeirinha de escanteio e beijo no escudo do ex. Minha comemoração é Puxula, né? Puxulapa. Que esse amor pelo São Paulo veio quando eu via ele jogando lá da nossa terrinha de Alagoas, né? Então eu via ele jogando e via fazendo essa comemoração e hoje eu falei para ele que ia fazer e se eu fizesse um gol ia fazer a comemoração. Então eu fiz a comemoração e depois ele mostrar que o São Paulo é o time do meu coração, então fui lá e beijei. Primeira derrota do São Paulo em casa no Brasileiro, primeira vitória como visitante do Mirassol no campeonato. Hoy realmente jugamos mal, el equipo no funcionó, evidentemente el equipo sintió la acumulación de partidos, la ausencia de muchos jugadores y bueno, lamentablemente no pudimos sumar. É um prejuízo para o São Paulo e para o Mirassol excelente, Cicinho. Não era um resultado esperado essa derrota. A gente sabe que ela realmente veio meio que de maneira não planejada.
Renata, assim, não chega a ser surpreendente. Lógico que antes do jogo a gente acaba dando palpite, mas se você for analisar o retrospecto do Mirassol goleou o Grêmio, ganhou do Corinthians e ganhou bem, empatou com o Inter e Bahia fora de casa, com o Atlético Mineiro em casa, e o Mirassol é uma equipe de Série A, muito bem treinada, muito bem postada, que se propõe a jogar. O lateral esquerdo do Mirassol, o Reinaldo, ele é melhor que todos os laterais do São Paulo. Entendeu? Assim, o Reinaldo ele tem 5 gols e 2 assistências. O São Paulo tem 8 gols no Campeonato Brasileiro. O Reinaldo sozinho tem quase mais gols que o São Paulo. Tem o dobro de gols que o São Paulo. Então, mas vocês mandaram ele embora? Mandaram ele embora agora. Exatamente. Por isso que tem que fazer um planejamento e trazer jogador à altura do São Paulo. Por que a gente bate em cima dessa tecla? Porque o Reinaldo foi mandado embora pelo Grêmio também. Mas a questão é a seguinte, o torcedor são paulino está cansado de desculpas. É cansaço, é falta de jogador, é isso. Porque quando chega a Copa do Brasil e Libertadores, ninguém fala de cansaço. É normal, o jogador ele é preparado para jogar 90 minutos, o Maxi, o sobrenome aí. Cubeiras. Esse daí. Entendeu? O jogador de futebol ele é preparado para jogar, então não tem essa questão de cansaço. Então não joga futebol. Se não pode jogar 90 minutos, não pode jogar de quarta e domingo, o que está fazendo no futebol? Então isso daí é desculpinha para boi dormir. Tem que se concentrar, porque senão vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa entregar mais, porque o torcedor está indo no estádio para ver um time se posicionar, não ser envergonhado do jeito que foi. E parabéns ao Mirassol e parabéns ao King Naldo, que comandou o escândalo que foi no Morumbi aí e jogando o São Paulo ainda mais lá pro buraco. Olha só, Que semana, hein, Bruno? Jogos dos brasileiros, puxada, então. Viu, Mari? Oi? Começou puxada. Bom, terça, então, São Paulo e Tajeres para fechar essa conta também no grupo, o Botafogo em casa. E aí o jogo decisivo, né, entre Internacional e Bahia na quarta-feira. Tem o Flamengo também com seu jogo decisivo para classificação. O Palmeiras tranquilo e também o Fortaleza numa partida dificílima. Vamos então com o São Paulo, a situação do Oscar também, né, pra gente analisar. E tem o Edu Afonso com a gente, porque tem sim partida importante e decisiva nesta semana, nesta terça-feira, para o Tricolor. Está rolando o último trabalho do técnico Zubeldia para o jogo de amanhã, que encerra a fase de grupos da Copa Libertadores da América contra o Tajeres no Morumbi. Zubeldia que volta, inclusive, ao banco de reservas. E o São Paulo está despedaçado para essa partida. São 9 jogadores que estão fora, grande maioria titulares do técnico Zubeldia no decorrer deste primeiro semestre. Já estavam no departamento médico o Igor Vinícius, o Caleri e o Luiz Gustavo. Recentemente entraram no departamento médico Lucas Moura, Ferreirinha, Marcos Antônio e o menino Luca, que foi herói no empate contra o Libertad na última partida pela Libertadores. E agora o São Paulo tem mais alguns problemas. O Juan, que machucado não foi para o jogo contra o Mirassol no final de semana, e também o jogador Oscar. Então é mais do que uma espinha dorsal, são os principais jogadores, principalmente do setor ofensivo, que não jogam diante do Tajeres nesta terça-feira. O Tajeres, adversário, briga pela terceira colocação e a chance de ir para a Copa Sul-Americana. Precisa ter um resultado melhor que o Aliança Lima, que enfrenta o Libertad no Paraguai. É com esse time, com tantos desfalques, que a ESPN vai mostrar com exclusividade a partida entre São Paulo e Tajeres. E hoje eu ainda converso com o Pablo Maia. A gente vai acompanhar a entrevista durante a nossa programação. É isso aí, tricolores. Após as notícias aí, falando um pouquinho sobre o primeiro tema aí de hoje, é o seguinte: Oscar, né? Oscar saiu no intervalo do jogo contra o Mirassol, né? Preocupou um pouco a torcida, acabou de retornar de lesão. E será que ficaria novamente aí afastado por algum tempo nos gramados? Mas não. Foi feito aí o exame e foi constatado que não teve nenhuma lesão aí no atleta. Então, assim, foi apenas uma pancada que ele sofreu ali na coxa, teve o edema, né? E esse edema aí ele vai precisar ficar um pouquinho no refis aí só para recuperar. Mas acreditamos aí que ele possa já, talvez até jogar amanhã contra o Tajeres, tá? Mas acho que amanhã seria forçar o jogador demais, né? Já estamos classificados, não precisa entrar ali com um time
o time titular amanhã, até porque não vai mudar em nada se a gente ganhar ou não, a gente não vai ser o primeiro mais no geral, né, da Copa Libertadores. Então o importante é deixar os jogadores aí se recuperar e dar oportunidade para outros jogadores aí jogar esse jogo, que vai ser um jogo em casa, né, contra o Talleres, um jogo aí da última rodada da fase de grupos da Libertadores, enfim. Então o Oscar não foi constatado nenhuma lesão, excelente notícia, muito boa notícia. Provavelmente ele volta aí no domingo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, que a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro está crítica, né? O São Paulo não consegue ganhar nem em casa mais, né? O São Paulo perdeu em casa agora para o Mirassol, né? O Mirassol está em 9º colocado, ultrapassou aí o São Paulo na tabela de classificação. E cada dia que passa, e cada jogo que passa, o São Paulo não soma ponto no Campeonato Brasileiro, a gente já sabe que é um campeonato traiçoeiro, campeonato difícil de se jogar. Então, se nesse início de campeonato a gente não conseguir somar a maior quantidade de pontos, ainda mais em jogos em casa, né? Quantos pontos a gente perdeu nesse campeonato jogando em casa? Mirassol, Sport, jogo contra o Atlético Mineiro, que dava pra gente ter ganhado, até contra o próprio Botafogo lá no Rio, que a gente jogou lá no Rio, a gente daria para ter ganhado e não ganhamos. Então, assim, são pontos que o São Paulo deixa passar, que vai fazer muita falta aí no final do campeonato, beleza? Então, notícia boa é que o Oscar não tem lesão, vai jogar aí contra o Bahia no domingão aí, dia 30, na verdade vai ser dia 31, né? Dia 31, jogo do São Paulo no sábado contra o Bahia. O jogo vai ser às 18h30, beleza? Falando agora também sobre o segundo assunto do vídeo, é o seguinte: São Paulo precisa de dinheiro até dia 30/8, tá? Notícia dada aí pelo blog do São Paulo, Alexandre Zanqueta, e a venda de Pablo Maia e Matheus Alves são as mais prováveis de acontecer, certo? O que acontece? Ó, o São Paulo precisa de vendas até dia 30 para deixar o planejamento programado do clube de superávit e manutenção financeira de 2025 em dia. Ciente de que precisa vender, o tricolor tem a prioridade em manter Rian Francisco, Luca e Lucas Ferreira. Então o São Paulo quer manter esses 3 jogadores aí oriundos da base do São Paulo, certo? O meia Matheus Alves e o volante Pablo Maia são os 2 principais nomes para serem negociados e arrecadar verba. Até o momento, há sondagem por ambos, que são agenciados por Bertolucci e por Júnior Pedroso. O tricolor também precisa contratar jogadores e a venda dos atletas deve viabilizar a chegada de novos nomes. A prioridade é centroavante e volante. As vendas poderão permitir a chegada de novos atletas ao clube e reforçar também com mais qualidade, além de deixar a meta anual em dia. Outro que está em conversas de saída é o jovem Ângelo, lateral aí, Ângelo de 16 anos de Cotia, que pode ir para o Stramborg. Como noticiado em primeira mão também pelo blog do São Paulo no sábado. Então o São Paulo vai ter que vender e está aí priorizando a venda de Pablo Maia e Matheus Alves e também do jovem Ângelo para tentar garantir aí esse superávit aí e continuar dentro do orçamento, né? Então vamos esperar, aguardar para ver o que vai acontecer, beleza, galera? São Paulo volta para campo amanhã contra o Talleres. Jogo às 19 horas, última rodada da Libertadores, da fase de grupos. Trago para você no vídeo de amanhã provável escalação, palpite, quem vai jogar, como que o Zubeldia vai escalar. Pressão em cima do Zubeldia tá intensa. Da parte da torcida, conselheiros, vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo hoje no São Paulo, na sede. E vamos ver o que vai acontecer, né? Amanhã a gente fala um pouquinho sobre isso, certo? Uma boa segunda-feira. Agradeço você que vem acompanhando o vídeo, tudo sobre o São Paulo, giro de notícias, contratações, vendas, escalações, você encontra neste canal. Então, você que não é inscrito, já se inscreva no canal e ative a notificação, porque todos os dias eu trago aqui informações atualizadas do nosso São Paulo, beleza? Forte abraço e até mais!